Essa adaptação conseguiu fazer jus à obra original. Eles adaptaram. Eles conseguiram adaptar sem suavizar tudo do material original e ainda entregar um belíssimo último episódio. Fala galera, Ryu aqui, trazendo os 2 últimos episódios de Takopi no Genzai, um anime psicológico de viagem no tempo, que surpreendeu agora na sua reta final com os episódios 5 e 6. Com o episódio 5 pesado, bem pesado, e cheio de revelações, para um episódio 6 que, sendo sincero, melhor que o mangá. Esse anime conta a história de Takopi, um alienígena que vem à Terra para trazer alegria às pessoas. Ele encontra uma garota chamada Shizuka, tenta ajudar ela, mas ela acaba cancelando o próprio CPF por causa do bullying. Depois disso ele viaja no tempo para impedir que isso aconteça, e ele resolve o problema cancelando o CPF da outra garota. Bom, não foi da maneira que ele queria, mas nesse episódio tem uma reviravolta que muda tudo do que a gente entendia sobre a trama até então. Como é uma obra de viagem no tempo, Takopi no Genzai tirou proveito disso para mostrar uma outra realidade e te horrorizar com ela. Mas antes de começar a falar do episódio, preciso da ajuda de vocês. O canal está passando por um Shadowban, os vídeos não estão sendo recomendados como antes, então eu peço que vocês deixem um like, hypem o vídeo e deixem um comentário para ajudar a combater essa pedrada da plataforma. E se você for novo, considere se inscrever para ajudar o canal a crescer e a gente chegar nos 10k. Vamos à história até então. Finalmente chega as férias de verão, então a Shizuka foge da casa sem a mãe dela perceber e vai para Tóquio, a casa do pai, procurando o cão dela. Olha que garotinha fofa correndo. Nem parece que ela tá fugindo da polícia por ocultar um cadáver. Ela pega um barco com Takopi usando a flor feliz. Os dois se disfarçam de flores voando ao vento. Graças a isso, ela consegue finalmente chegar na casa do pai. E quando a porta do apartamento abre, ela vê o pai dela com um bebê no colo. O pai desconfortado por ela estar lá. A Shizuka pergunta sobre o cachorro, mas o único que tem é esse bichinho aí de apartamento. Pelo menos não é um pinche. Aparece uma outra criança, essa um pouco mais nova que a Shizuka, e essa garota pergunta por que a Shizuka chama o pai dela de pai. Por que será, né? E aí o pai evita falar e, mano, a direção é perfeita nesse momento. A Shizuka antes estava limpa, tava com a roupa limpa, tava nos trinques, e a direção muda e mostra como ela tá toda esfarrapada, toda suja. E disso a gente tira 2 coisas. Primeiro, o pai dela teve uma outra família, mas não quer conta com a família antiga, e isso inclui a Shizuka. Então ela não tem só uma mãe negligente, ela tem um pai também. Tá sozinha, completamente sozinha. O único que ela tinha era o cachorro que o pai deu e o próprio pai esqueceu dela. E a outra coisa é que a mãe da Shizuka mentiu que o Chapi estava na casa do pai e provavelmente a Marina estava certa quando disse que o cachorro foi sacrificado. Mas a Shizuka não sabe disso. Ou ela não quer acreditar. E ela chega no limite da sanidade achando que o pai e as crianças comeram um cachorro. E aí, se você não acreditava que a Shizuka estava louca, completamente louca, aqui a gente tem a prova. Ela pede ao Takopi um acessório feliz para abrir a barriga deles. Pois é. Ela já tinha dado sinais, eu já falei isso, mas depois de não conseguir encontrar o cachorro, que era o último pilar dela, ela desaba na loucura sem se importar para absolutamente mais nada. E quando o Takopi tenta tirar ela dessa, ela dá uma pedrada nele. E aí temos o twist da história. Quando ele teve isso, ele finalmente lembra. Tem um momento da história que o Takopi diz que não lembra porque não consegue mais voltar para o planeta dele. E nessa parte da história a gente descobre o porquê. Acontece que a Shizuka não é a primeira humana que o Takopi tem contato. A primeira foi a Marina. Só que ela, quando era adolescente. Ou seja, o Takopi chegou na Terra anos depois, pela primeira vez. E a primeira humana que ajudou ele foi a Marina. Logo, a primeira humana que ele tentou trazer felicidade foi ela. A realidade dessa Marina do futuro é um pouco diferente da Marina do passado. Nessa, os pais não estão morando na mesma casa e o pai tenta entrar com o divórcio, só que a mãe, ela tá tomando medicamento e ela não dá seguimento ao divórcio e tudo mostra que ela tá muito pior, tanto na questão mental quanto como ela trata a filha. Tem uma cena da garrafa, ela ameaçou ferir a Marina e aí a gente entende porque a Marina tá com essa cicatriz. E a Marina, o comportamento dela é bem parecido com a Marina do passado, violenta, fala de uma maneira muito áspera e chega um ponto que esse é um diálogo de Takopi no Genzai que fica na minha cabeça, que ela fala que ela quer ser mãe e o Takopi fala: então é por isso que você me trata assim, você fica me batendo. É porque você está imitando a sua mãe. Marina
com certeza você será uma ótima mãe. Mano, esse é o momento mais dedo na ferida possível. Mano, eu gosto muito desse trecho. Mas para a Marina ser uma mãe, precisa de um pai, né? E adivinha quem eles encontram? Isso mesmo, o Naoki, mais velho. E aí eles começam a namorar. E aí a Marina conta essa notícia para a mãe. E a mãe, que fica esperando a vida dela na vida da filha, fica feliz. E a Marina pode ter um pouco de paz por enquanto. A gente tá em uma outra linha do tempo. Nessa linha do tempo, a Marina fez bullying com a Shizuka, só que a Shizuka não morreu. Inclusive, os figurantes conversando, eles falam que a corda se rompeu e a Shizuka não conseguiu ir de arrasta. Então, na outra linha do tempo, a Shizuka só morreu porque o Takopi deu a ela uma corda que não se rompe. Outra coisa que é diferente nessa linha do tempo é que o Naoki está mal resolvido ainda. E o que eu quero dizer com mal resolvido? Gado. Ele ainda está gado da Shizuka. E quando ele vê ela, ele dá aquela vontade dele de correr atrás dela pra ajudar ela com o problema, que ele é a única pessoa que pode ajudar ela. O Naoki, mais novo, tendo conversado com o irmão, já tá muito melhor do que o Naoki mais velho. Pelo menos já tá resolvido nesse quesito. Mas aqui não. E agora o relacionamento da Marina foi pro saco. E ela agora tem que encarar a mãe. A menina não pode nem namorar e terminar, a vida dela já virou um inferno. E o Takopi tenta encontrar o Naoki e falar pra ele conversar com ela. Só que quando ele vai lá, o Naoki tá com a Shizuka. A Shizuka com o mesmo papinho de sempre. E, mano, eu fiquei na hora. Você olha esse sorrisinho que ela faz e você pensa, mano, tá fazendo de propósito. Ela sabe o que ela tá fazendo, porque não é possível, velho. Eu fiquei com raiva. Eu fiquei com real raiva. E na hora que o Takopi fala que a Shizuka tem que morrer, quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei, não, Takopi, você tá certo. A Shizuka tem que... Mas porque eu tava muito puto com ela. A essa altura da história eu já tava com muita raiva da Shizuka. Desde que ela deixou de ser a que toma porrada, mano, a Shizuka só foi acumulando momentos de me dar raiva. Mas vamos voltar pra Marina, né? Ela contou pra mãe sobre o término e a mãe simplesmente surtou completamente. E aí ela tenta matar a Marina de novo. Eles fazem uma cena bem mais extensa, bem horrorosa. Só que quando o Takopi volta, na verdade quem ganhou o X1 foi a Marina. Eu sei, essa piada foi filho da mãe, mas tipo, a Marina acabou matando a mãe em legítima defesa. Mas a Marina, ao ver o corpo da mãe, ela fala que ela deveria ter conseguido matar a Shizuka. Se ela tivesse matado a Shizuka, nada disso teria acontecido. E aí o Takopi, então só fizer isso. Aí ele pega, tipo, numa cena bem bonitinha, suja a nave dele, e ele pega ela e volta pro planeta, dizendo que ele vai ajudar a matar a Shizuka. E a cena fica mais pesada com a Marina se arrependendo de não ter dado o nome pra ele e tentando ir de arrasta. E aí, chegando no planeta dele, eles mudam o estilo de arte e ele vai falar com a mãe dele de que ele precisa usar a máquina do tempo pra matar alguém. E aí a mãe quase tira a memória dele, mas ele foge e ele usa a torre do relógio. Ele consegue voltar no tempo como ele bem quer. Só que ele está banido do planeta dele. E esse uso dessa máquina tem um outro custo, que é que apaga a memória dele. Então ele volta no tempo, só que ele tá sem memória. Aí quando ele vai encontrar uma outra humana, ele encontra a Shizuka. E aí corta e a gente está na nossa linha do tempo e o Takopi quer matar a Shizuka, porque ele lembrou do que fez, ele lembrou de tudo. Só que ele também lembra dessa linha do tempo em que a Shizuka foi uma boa garota com ele, ajudou ele quando ele precisava. E aí ele fica em conflito porque ele conheceu o lado bom de uma, e ele conheceu o lado bom da outra, e ele conheceu o lado ruim das duas. E é claro, como eu poderia esquecer, a mina que ele queria ajudar e proteger, ele acabou matando. E enquanto ele estava refletindo, chega o Naoki. Mas ele fala que não poderia mais ajudar a Shizuka e nem ele. Não só por causa de que ele não vai se meter mais com crimes, mas também por causa da sua situação de casa. A mãe dele ficou doente por causa do estresse e atualmente quem assumiu a clínica é o pai. Mas não dá para saber como vai ser o futuro. Uma outra coisa que aconteceu foi referente ao irmão dele, que ele tinha um trabalho de meio período e foi demitido. E é uma coisa curiosa que tem aqui. Tem um flashback do Naoki conversando com o irmão e o irmão promete fazer algo com o próximo salário. E ele compra um óculos certinho pro irmão caçula. E a gente tem o Naoki que ia roubar o irmão para ele largar o emprego, ficando mal pelo irmão ter sido demitido e também com medo do irmão não ir para a faculdade. E eu achei bem estranha essa parte porque o irmão dele tira boas notas, talvez seja por causa da questão financeira que fica abalada, mas independente disso, o Naoki, dos três personagens humanos, tem um final mais
incompleto. Mas eu já vou mostrar pra vocês o que eu quero dizer à frente. O Naoki se despede, mas não sem antes dizer ao Takopi que o considera um amigo e agradece. Ele também devolve a câmera de viagem no tempo, que nesse ponto da história está quebrada, e ele admite que tentou ajudar a Shizuka pelo próprio interesse dele. Passa um bom tempo e finalmente chegamos a Shizuka. Em sua busca ensandecida pelo Chapi, ela diz que vai verificar dentro da barriga do pessoal do canil. Dá um pouco de medo pensar que ela pode ter examinado a barriga do pai e das crianças, mas com a roupa dela branca eu vou chutar que ela não fez isso. Finalmente o Uti se opõe a Shizuka, de que ela machucaria a si mesma se fizesse isso. E ele leva uma pisada. E a Shizuka coloca tudo pra fora, batendo no Takopi, sobre não ter ninguém por ela. O pai age como se ela não existisse. A mãe nem fica em casa direito. Toda a situação da escola. E aí temos a cena do Takopi pedindo desculpa porque ele não consegue entender a situação dela e como ela se sentia com isso. E aí tem a cena dela chorando, abraçada com o Takopi por causa disso. É uma cena realmente emocionante, é realmente comovente. Mas muita coisa aconteceu e ainda pode dar muito ruim pra ela. Mas ainda tem algo que o Takopi pode fazer por ela. Bom, a câmera de viagem no tempo tá quebrada. Mas o Takopi, usando os poderes dele, consegue fazer com que a câmera funcione mais uma vez. Só que o preço para isso acontecer é que o Takopi deixa de existir. Ele simplesmente some. E aí volta no tempo. A Shizuka aparece antes de todo o acidente envolvendo o cão dela. Só que o Takopi não está mais. Ele deixou de existir. Mas cada um dos personagens que teve o contato com o Takopi, de alguma forma, lembra dele. Uma noite que a Marina pegou para bater na Shizuka, ela acaba derrubando a mochila e uma página do caderno dela fica à mostra para Marina. A Marina vê um desenho, um rascunho que lembra muito o Takopi. E aí as duas acabam comentando sobre ele e acabam se emocionando. Não lembrando dele existir, mas tem uma memória afetiva sobre ele. E as duas acabam se conectando pela morte do seu amigo querido. Eu tenho sentimentos mistos com esse final. É um final que eu acho inocente demais, considerando o nível de tragédia que acontece aqui. Mas é um final que combina bastante com o Takopi. É um final muito emotivo, ele ganha muito mais pela emoção. Também você tem que levar em conta que isso é por causa da experiência que as duas tiveram com o Takopi. E isso de alguma forma junta as duas. Também a ideia de que a família delas está completamente desestruturada. Isso não vai ser consertado, não tem como o Takopi resolver isso. Mas a ideia de que ele juntando as duas, elas conseguissem tancar e conseguir chegar da melhor maneira que dá na fase adulta. O que ele passou com as garotas chegou até elas. Eu não acho um final ruim. Eu consegui gostar, consegui me emocionar assistindo. O Naoki, parte mais incompleta, tem a cena nesse outro mundo sem o Takopi. E ele acaba puxando conversa com as outras crianças porque ele tem um PlayStation 4 e aí ele se junta ao grupo delas. E ele tinha a opção de seguir com as outras crianças ou tentar ajudar a Shizuka com bullying. E ele escolheu seguir com as outras crianças, se desviando completamente da rota tem que salvar a Shizuka a qualquer custo. Enfim, mas o Naoki, depois disso você tem a cena dele estudando e você tem depois o pós-crédito. O pós-crédito é um final feliz, em que a Shizuka e a Marina estão como amigas. A Shizuka, no caso, o cachorro dela tá vivo, mas a família a gente já deve imaginar como é que tá. E a Marina, se você olhar no rosto dela, não deu para reverter o problema com a mãe. Como eu disse, isso não tem como ele resolver. Mas o fato de a tragédia maior de a Shizuka não ir de arrasta, ou uma tragédia maior acontecer com a Marina, não aconteceu. Mas as duas se dão bem, e as duas ainda têm um fragmento de memória do Takopi. O episódio foi bom, foi bem feito. A minha crítica é mais ao material. O Naoki a gente não vê mais, a gente não sabe qual bem ele está. E é estranho porque a obra parou e deu um foco nele, no meio. Esse finalzinho colocou que poderia dar algo de ruim no futuro dele. E depois a gente fica sabendo de nada. É estranho, ficou incompleto isso na minha opinião. Mas eu acho que no geral foi um bom drama, foi legal de se assistir. Foi uma boa obra psicológica. Ele fecha boa parte das pontas soltas. E ele tem uma qualidade de animação e direção muito boa mesmo. Um anime relativamente curto. E felizmente não foi que nem um Uzumaki da vida. Terminando com um final
feliz. E o Takopi conseguiu colocar um sorriso no rosto da Shizuka e no da Marina também. Bom, esse foi o último vídeo acompanhando os episódios de Takopi no Genzai. Eu quero saber o que vocês acharam da série, gostaram do anime ou não. Escreva nos comentários. Deixe seu like se gostou do vídeo. Hype ele para ajudar com o YouTube. Eu fico por aqui e até mais. Tchau.